E aí, pessoal? Vamos começar pelo começo. E aí? Então, hoje, pois é, eu me toquei. Administração semipresencial, gestão ambiental, a disciplina. E o tutor que vos fala é o Emerson Rodrigues. Vamos aí começar com o conteúdo. O que é que a gente tem para hoje? Bora lá, bora lá. A primeira coisa é a contextualização da aula. O que é que a gente vai ver hoje, certo? Vamos dividir aqui, são 4 partes. Vamos ver se a gente consegue fazer as 4 partes. A primeira parte é exatamente essa, o nosso contextualização aqui. Vamos ver a atmosfera, já que a disciplina é gestão ambiental, né? O que é que a gente vai ver? A atmosfera, solo e a importância da água e do ciclo hidrológico. Na atmosfera, nós iremos ver a atmosfera e sua origem, as camadas atmosféricas e suas relação com o clima, efeito estufa e a manutenção da temperatura da Terra. No solo, formação e características, funções do solo, principais impactos e a degradação do solo. A importância da água e do ciclo hidrológico. A gente vai ver a importância da água e sua distribuição, as águas superficiais e subterrâneas, principais ameaças à preservação da água. Aí fica assim, parece aula de geografia ou de ciências, né? O que é que tem a ver com o curso de administração? A ideia é que dentro da área ampla da administração, nós temos a gestão ambiental, inclusive especializações nessa área. Então, para você poder administrar qualquer empresa, ela está dentro de um ecossistema. Então, você tem que entender as regras, né? E as demandas desse ecossistema para que a sua empresa funcione sem prejudicar a sustentabilidade. E além de seguir a legislação. Então, primeiro, para a gente poder entender a legislação, a questão do direito ambiental, a gente tem que dar aquela recapitulada no conceito em si, da onde a empresa vai impactar no ecossistema. Porque qualquer empresa que seja do ramo comercial, serviço ou indústria, você vai ter um produto ou um serviço para oferecer. Se o seu produto em si, ou o seu serviço, ele na hora da realização ou da venda, ele não impacta no meio ambiente, mas a geração desse produto para que chegue na sua mão e você possa comercializar, ele deixou suas pegadas ecológicas. Então, a ideia é essa, a primeira parte, é a gente se situar geograficamente e ecologicamente para entender o impacto da nossa função de administração dentro das empresas em relação ao todo e, consequentemente, na sustentabilidade e a garantia dos recursos serem bem usados agora e que também tenha para o futuro, certo? Então, na sequência, nós iremos ver aqui a atmosfera e a sua origem. Para começo, dentro do contexto ambiental, quando falarmos em atmosfera, o relacionamos diretamente à poluição atmosférica, certo? O nosso curso não é de biologia, então ele não vai se aprofundar nos termos biológicos, ecológicos, e sim, quando a gente pensar no meio ambiente, a gente pensa poluição. No nosso caso, sem estar falando de atmosfera, estamos pensando na poluição atmosférica que o nosso trabalho dentro da empresa possa gerar, né? Os impactos sobre isso. Então, o problema passou por diversos estágios de evolução. Atualmente, proporciona uma involução na qualidade do ar que respiramos. Ou seja, quando a gente pensa na poluição atmosférica, já foi levado em consideração várias questões, tem as questões ambientalistas e tudo, mas o que é certo, hoje o ar está pior do que era antes. E o principal fator é a poluição industrial, certo? Por causa que quando a empresa simplesmente ela está existindo, produzindo, ela está gerando resíduos que agridem o meio ambiente. E no nosso caso aqui, especificamente, agride a atmosfera. Só para vocês pegarem e terem uma ideia. O aumento da poluição atmosférica teve um aumento vertiginoso quando se leva em consideração o período da Revolução Industrial. Como a gente pode ver no gráfico, a partir de 1940, ali no quente, no começo e tal, da Revolução Industrial, teve um boom
ou seja, teve um grande avanço no aumento da poluição atmosférica. E isso também está ligado diretamente, ó, aumentou a poluição com o aumento da renda das pessoas. Como a gente pode ver aqui no outro gráfico, certo? Então, aumentou a renda, aumentou a poluição. Ou seja, por quê? Porque com o aumento da renda, teve o aumento do consumo. Outra que a gente pode pensar também, aumentou a capacidade produtiva, ganhou-se a capacidade da produção em massa, consequentemente se buscou mercados para essa produção em massa. Com a produção, ou seja, com a industrialização, ampliou-se a possibilidade de emprego, além do campo. Então começou a ter mais pessoas com renda, né? E essas pessoas viraram consumidores. Então é um ciclo infinito, né? Aumentou a renda, aumentou o consumo, aumentou a produção. Aumentou a produção, aumentou o consumo, aumentou a renda. E isso aumentou drasticamente a poluição. Mas antes, o que é a atmosfera? A atmosfera terrestre pode ser entendida como uma massa de matéria gasosa, sólida e líquidas, constituída de diversas substâncias em diferentes proporções. Normalmente, quando se pensa a atmosfera, vai pensar só no ar, mas não. Na atmosfera, ela é constituída por gases, sólidos e líquidos. No caso da massa gasosa, ou ar propriamente dito, a maior parte da atmosfera realmente é formada por ar. O ar seco, sem levar em consideração sólidos e líquidos, ele é formado basicamente em volume. 78% do ar é de nitrogênio, 21% oxigênio, 0,9% de argônio e 0,04% de gás carbônico e outros gases, certo? Então, e onde é que está, como é que a gente pode identificar os sólidos e os líquidos na atmosfera? Os sólidos seriam, então, a poluição suspensa, os pólens, né, da questão das plantas, e os micro-organismos, que aí gera um exemplo muito característico aí, são os vírus, bactérias que podem gerar doenças e etc. E no caso dos líquidos, é a condensação de vapor de água, as nuvens, as neblinas e as chuvas são exemplos da parte líquida da atmosfera. A parte sólida é a poeira suspensa, os pólens e o micro-organismo. E a massa mesmo, a grande quantidade, realmente é o ar, no sentido dos gases. Então, de onde é que veio tudo isso? Tem a teoria da nebulosa solar. Ou seja, na formação do próprio sistema solar, a teoria propõe que ela começou em uma nuvem de poeira e gases. Não é? Aí, com a força da gravidade, essa nuvem começou a se condensar e essa condensação foi começando a formar discoides que ficou cada vez mais densos. No caso dos planetas, teve uma estrutura rochosa e aí gerou o planeta que a gente conhece. Cada discoide desse que foi ficando mais denso, que foi criando os astros, né? O Sol, Júpiter, Saturno, a Terra, eles começaram a ter uma movimentação própria, que é a rotação. Aí lembrando aí do primário, né? Rotação, movimento de rotação, translação. Então, começou-se desde o princípio, parte da ideia de uma nuvem de poeira e gás. Aí evoluindo, focando no planeta Terra para a gente chegar na atmosfera, o surgimento dos primeiros gases atmosféricos. Os gases se formaram pelas matérias voláteis da própria nuvem que deu origem ao próprio planeta. E a liberação devido ao aquecimento. A formação da Terra queimas das atividades vulcânicas, aumentando gás carbônico, vapor e nitrogênio. Ao surgimento dos organismos, aí, ou seja, tinha muito gás carbônico. Aí, se você for ver lá na ciências, tem aquela história que lá na Terra primordial, a camada que começou a dar origem à atmosfera era uma camada densa de gás carbônico, vapor de água e nitrogênio. Aí foi evoluindo lá naquela história e aí surgiram os organismos fotossintéticos, que o quê? Consumia oxigênio não, dióxido de carbono e liberava da natureza oxigênio.
Aí começou-se até então a acumular oxigênio na atmosfera. Com o surgimento da atmosfera, com oxigênio, rica em oxigênio, ou pelo menos com a presença de oxigênio, surgiu então os organismos aeróbicos, que são os organismos que na sua respiração necessitam da presença do oxigênio. E, consequentemente, a relação entre oxigênio e fotossíntese, que a gente conhece como as plantas. Aí tem toda aquela história do Amazonas, pulmão do mundo, que não é verdade e tal. E aí, mais a relação específica entre respiração e fotossíntese. Na vegetação, quando a planta respira, ela consome oxigênio e libera gás carbônico. Quando ela gera o alimento dela através da fotossíntese, ou seja, síntese a partir da luz, ela absorve CO2 e libera oxigênio. Mas essa história toda, para poder chegar na atmosfera que a gente tem hoje, um pouco antes, né, da ação antrópica, foi milhões e milhões e milhões de anos, até chegar onde o ser humano primitivo existia lá, com oxigênio, com pouca poluição gerada pelo próprio homem. E aí veio a nossa presença e a nossa evolução. Aí, se você for pela uma visão dos ambientalistas, hoje o homem ele é o maior poluidor. Mas também a gente vai ver aqui que as partículas em si, a poluição que a gente está falando aqui, ela não é gerada só simplesmente pelo homem, ou o homem não produz ou não produz. A questão não vai ser essa que a gente vai abordar agora. Vamos ver aqui só pelo menos se situar nessa lógica. Então, resumindo, a gente surgiu lá do espaço, ou seja, essa história resumida aqui. Começamos lá com a poeira cósmica, chegamos aqui em bilhões e bilhões de anos, nos seres fotossintetizantes e os aeróbicos. No nosso caso, não somos aeróbicos. Então, isso tudo se deu aonde? Na Terra. E a Terra tem várias camadas atmosféricas. Então vamos conhecer um pouco delas para ver onde realmente essa poluição existe e onde ela realmente impacta a nossa realidade. No nosso caso, aqui, ó, são divididos em camadas. E essas camadas, cada camada vai ter as suas propriedades físicas, químicas, temperatura e pressão. Mas vamos começar aqui. Se a gente pensar lá aqui no solo, aí a primeira camada nós teríamos então a troposfera, depois da troposfera a estratosfera. Na estratosfera é onde está, né, a camada de ozônio. Depois nós temos a mesosfera, termosfera e a exosfera e aí o espaço sideral. Entre a troposfera e a estratosfera temos a tropopausa, que é a transição, né? A camada de transição entre uma e a outra. Entre a estratosfera e a mesosfera, nós temos a estratopausa. Entre a mesosfera e a termosfera, nós temos a mesopausa. E da termosfera para a estratosfera, não tem essa camada intermediária e daí o espaço sideral. Para entender cada uma delas, vamos lá. A troposfera, cerca de 15 quilômetros do solo subindo, composto pelo ar que estamos em contato e onde ocorrem as chuvas, a neve, os relâmpagos e a poluição. Ou seja, é onde acontece a vida, né? Mas aí, acima dela tem a estratosfera, que é de 50 quilômetros do solo. É ali onde se localiza, como já falei, né, a camada de ozônio, que ela é responsável pela absorção dos raios ultravioletas. Se não tivesse essa proteção, aí nada de vida. Além do efeito estufa, que vamos ver lá na frente, quando se fala no efeito estufa, pensa-se sempre na questão do efeito estufa enquanto um mal. Mas sem o efeito estufa, também não teria vida. Então, a exacerbação do efeito estufa com o aquecimento global fora do contexto é que ele é um mal. Mas sem o efeito estufa, também não seria interessante, certo? Mas aí nós temos aí, na estratosfera, lá está a nossa camada de ozônio, que protege contra os raios ultravioletas e também faz o controle para que não tenha esse impacto, essa variação brusca e gigantesca de temperatura entre o dia e a noite, né, que é o efeito estufa. Aí nós temos a mesosfera. A mesosfera é a mais fria, que está entre 50 e 80 quilômetros. Ela pode estar entre menos 10 e menos 100 graus. É lá onde acontecem os fenômenos aeroluminescentes, certo? O que são isso?
é um fenômeno óptico da atmosfera terrestre que ocorre entre 80 e 300 quilômetros de altitude, constituída a emissão de radiação eletromagnética pelos constituintes atmosféricos em decorrência de processos e reações fotoquímicas e iônicas, como por exemplo, para a gente ver aí, certo? Aí, nessa mesosfera e na termosfera, ele já fica entre 80 e 500 quilômetros. A temperatura média lá é de 1000 graus e lá já temos o ar rarefeito. E por fim, a estratosfera, que é o limite entre o que a gente chama de planeta e a nossa atmosfera, e o espaço sideral. O espaço sideral é o que? É o que concerne ao espaço aberto em si, onde está lá os outros astros, as estrelas, os outros planetas, os outros objetos celestes, certo? Então nós temos aí, ó, resumidamente, a troposfera, onde tudo se dá, onde realmente vai focar a poluição, chuva, ar que respiramos, a gente mesmo, né? Aí temos a estratosfera, a importância dela, é onde se localiza a camada de ozônio. Aí nós temos a mesosfera, onde acontecem os efeitos luminosos que a gente vê lá no céu. Temos a termosfera, onde tem um ar rarefeito. E o nosso limite territorial, né? Para chegar no espaço aberto é a exosfera. Então, qual a importância dessas camadas, então? Primeiro, proteger a vida absorvendo a radiação ultravioleta. No nosso caso aqui, o representante é a camada de ozônio. Também temos o que a gente pode falar aqui de conservação da temperatura, evitando a amplitude térmica muito variável, muito quente e muito frio, que é o efeito estufa, como eu falei. Ele é uma coisa positiva, certo? E temos também, então, a proteção contra corpos celestes, que é uma barreira. Que se dá em algumas reportagens, a gente já deve ter visto, mas resumidamente é assim. Todo dia, muito frequentemente, muitos meteoritos, né, atingem o planeta. Eles não chegam aqui destruindo as coisas devido à camada. Ou seja, a maioria dos corpos celestes que caem na Terra, eles vão se degradando nas camadas. Ou seja, a camada em si é uma camada protetora contra esses impactos. Ou seja, sem as camadas da atmosfera, nós viveríamos em constante, na verdade nem existiríamos, mas a Terra em si seria o solo constantemente bombardeado por corpos celestes que caem aqui na Terra, certo? Então, resumindo, proteger a vida na Terra absorvendo os raios ultravioletas, controlando a variação de temperatura e protegendo, ou seja, servindo realmente de barreira, de escudo contra corpos celestes que caem aqui no planeta, certo? E a atividade antrópica? A atividade antrópica são as atividades realizadas pelos homens. E a dinâmica atmosférica, ou seja, a atividade humana impacta na dinâmica atmosférica, na dinâmica da atmosfera, ou seja, as mudanças climáticas globais são o grau de atividade que o ser humano realiza na Terra. Hoje, impacta diretamente na dinâmica atmosférica e, consequentemente, gera mudanças climáticas globais. Esse é o discurso, o debate da sociedade global, né? Então, estamos tentando conseguir entender os conceitos para formar a nossa opinião. Então, compreender a diferença entre tempo e clima. O tempo não no sentido do tempo da hora passando. O tempo, quando a gente o tempo está bom, o tempo está chuvoso. Quando a gente fala em tempo, a gente pode pensar enquanto realidade, fenômeno atmosférico, né? São aquelas alterações climáticas que aconteceram aqui no curto prazo. De manhã estava chovendo, está fazendo sol, está nublado. Então, isso aí, a gente pode dizer que são diferentes tempos. Tempo chuvoso, calor. Quando a gente fala na alteração em clima diferente, aí é esse tempo no longo prazo, tipo 30 anos. Então, quando a gente fala em mudanças climáticas, não é aquela que acontece do dia para a noite. Numa escala de acima de 30 anos, e essa alteração sendo permanente, né, em relação à nossa existência, aí é que tem essas mudanças. Então, resumidamente, as variações térmicas e
de umidade, chuva, sol, aqui no decorrer do dia, da semana, a gente pode considerar, ou seja, as próprias estações do ano, né, dentro de um ano, são variações do tempo. Essa variação, permanente ou não, ao longo do tempo, numa escala de 30 anos ou mais, nós falamos em alterações climáticas, certo? Então, veja bem, quando você acende, usa um carro e o escapamento é poluente e tal, se ele alterasse hoje, e se você desligar o carro hoje, amanhã o clima voltasse, então o seu carro só alteraria o tempo. Mas se o uso constante de carro e demasiadamente, isso vai impactar de um jeito que o clima vai se alterar ao longo do tempo e pode ser de forma irreversível, que seriam os impactos globais do clima, ou seja, a longo prazo. Que no nosso caso aqui o principal problema que se fala aí é o aquecimento global, não é? Então, evoluindo aí, nós iremos para... Então, lá pelo gráfico que a gente começou, introdutório, a influência antrópica, ou seja, da ação do homem, ficou significativa em relação à quantidade de poluição que despejamos na atmosfera, ficou evidente na Revolução Industrial, no início da Revolução Industrial. Por quê? Porque com a Revolução Industrial, a máquina a vapor, o motor a diesel, a questão toda eletrônica e tecnológica, que o ser humano começou a ficar dependente à queima do carvão, a queima dos combustíveis fósseis para gerar esse vapor e aí conseguir a produção em massa. Isso fez com que a quantidade de poluentes que fossem jogados no meio ambiente foi fora do contexto. Assim, realmente a gente conseguiu ver lá no gráfico que foi muito, muito, muito grande. Né? Com o que? Queima, aumentou a queima dos combustíveis fósseis, aumentou o consumo de bens e serviços de frota de veículo, aumentou a poluição de gases do efeito estufa. Então, desde 1960 é que a gente vem gradativamente poluindo e ampliando a capacidade de poluir, que é fora do contexto e que realmente, localmente, como a gente pode dar o exemplo de Cubatão e outros países, aí no nosso caso aqui a cidade de Cubatão, era tão poluída que tinha a rua lá que era chamada de Corredor da Morte, porque você passasse muito tempo lá respirando naquele ar lá, você ia ter problemas. E aí isso foi um problema global e aí tivemos as discussões para reverter ou para confrontar esse problema. Os fatores nocivos à saúde humana são os acordos globais. Entre eles, a gente pode falar qual? A ECO 92, que foi em 1992, né? O Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, PRONAR, Política Nacional de Mudanças Climáticas, ou seja, são vários acordos, políticas, encontros, o de Estocolmo, né? Ou seja, que vão debatendo. Aí depois se debate, se reconhece a partir dos estudos científicos que faz mal ou não faz mal, se propõem medidas para mitigar ou resolver, e aí, depois de tudo, os países envolvidos devem assinar o acordo dizendo que vão cumprir. Aí é onde entra o problema, né? Eles assinam, será que todo mundo assina? E os que assinam cumprem? Muitos dizem logo de cara lá que não cumprem. Na nossa realidade agora, no momento aí, né? Sempre falar aí nos Estados Unidos que dos poucos eles entram. E dos que eles entraram agora, muitos eles estão querendo sair. E aí vem aquela questão. Se não se tratar o clima de uma forma consciente, será que teremos sustentabilidade? Né? Mas no momento estamos ainda tentando conhecer os termos, né? Então, ó, os acordos globais, esses aí são alguns exemplos, focando principalmente no controle ou diminuição, né, da emissão de gases que impactam lá no efeito estufa para aumentar a questão do aquecimento global. Aí tem até aquela questão do crédito em carbono, tem os ambientalistas com aquela pegada ecológica e tal, para que todo mundo feche a torneira quando escova os dentes, a reciclagem, toda a história que a gente vai ver ainda. Mas o importante, tudo isso é uma questão administrativa. Você se auto-administrar, administrar seu círculo, administrar as empresas, a administração da sociedade. Ou seja, é um problema ambiental, mas que a solução passa sim pela administração desses recursos escassos. E aí, consequentemente, faz todo sentido, então, um curso de administração abordar a questão ambiental e, no nosso caso aqui, a gestão ambiental. Beleza?
seguindo. O efeito estufa, como falou lá, né? O efeito estufa é um fenômeno natural de aquecimento térmico da Terra. Que aí e aí, no nosso caso aqui, tem uns problemas. Ele um fenômeno necessário, senão não teria vida. Mas a emissão de gases do efeito estufa faz com que essa camada ela retenha mais calor do que o normal. E aí esse aumento vai gerar os problemas que a gente encontra aí. Queimada, aí um dos geradores dos gases de efeito estufa, né, é a queima de combustíveis fósseis e vegetais, produção de metano, que a gente pode ver que um dos maiores produtores de metano aí vem da pecuária, né, do gado. Tem a questão de usar energia limpa e tal, essa questão. Ou seja, de novo, é uma questão econômica, administrativa, para se pensar a viabilidade econômica, ecológica e social para que se possa continuar vivendo no planeta. Certo? O processo pode ser... e aí, é como eu estou falando, aumenta... O problema agora é aumentar a capacidade, a efetividade desse efeito estufa. Acabar com ele não pode, porque acabando com o efeito estufa, acaba com a vida. Mas também deixando ele evoluir muito e prender muita temperatura, também vai acabar com tudo. E aí, esse controle entre o econômico, o ambiental e o social, esse equilíbrio é exatamente onde se precisa de competência administrativa com visão de sustentabilidade e meio ambiente. Então, nós pensamos aí a primeira parte, que é a atmosfera. A gente viu que a atmosfera, sem atmosfera a gente já sabe que não vive. Na questão da troposfera, é onde tem o ar, onde tem a questão da chuva, é onde a gente vive, onde pensa que realmente, a gente pensa que só essa parte importa para a vida, mas a gente viu que as outras camadas da atmosfera, ela é essencial, porque uma delas está a camada de ozônio, ela protege contra os raios, contra a variação de temperatura e é uma camada protetora contra os meteoritos. Vimos também que a ação humana, ela gera poluentes que agridem a natureza como um todo, mas também o ambiente onde o ser humano vive também é afetado a tal ponto que fica insustentável se viver lá, e se não fosse tomadas medidas, seria inviável a vida lá, como o exemplo que eu dei aqui foi de Cubatão, pode pesquisar sobre isso. Então, a primeira camada, a primeira parte, né, do nosso estudo aqui de meio ambiente foi a atmosfera. A gente viu a formação de onde veio tudo, ela é dividida em camadas, a camada onde a gente se coloca e os efeitos da nossa ação, da nossa indústria, nisso tudo. Outra coisa também que é importante salientar é o solo, né? Então, para ver o impacto da ação humana, vamos primeiramente ver aqui a formação e a caracterização do solo. Primeiro, o solo é a parte exterior da crosta terrestre, certo? Ele é formado de sólidos, minerais e matéria orgânica. A parte líquida, a solução do solo, e a gasosa, ou seja, o solo é formado por essas três partes aí. A gente pode pensar... Manna, 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 manna. Manna, 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 manna. Tem um probleminha técnico aí de novo, sempre tem esse problema do som, mas eu vou ajeitar isso. Certo? Então, continuando. O solo, as características gerais do solo. Nós temos o solo, é a parte exterior da crosta terrestre. Ele é formado pelos sólidos, líquidos e gasoso. E aí ele começa com a rocha. Da rocha, ele vai evoluindo para o solo jovem. Aí começa a acumular a areia, assim, a parte de solo sedimentada, que veio da origem da degradação dessa rocha original. Aí começa a aparecer organismos vivos, e aí vai gerando o ciclo da vida, vai gerando uma camada rica em humus, que ela é uma camada que facilita a existência da vegetação, e aí tem a terra que a gente conhece, certo? A partir daí, nós vamos para onde? A formação do solo, conjunto de processos mecânicos, químicos, biológicos, desintegração e decomposição das rochas, ou seja, e aí ela vai gerando o quê? A gente pode até classificar vários solos de acordo com a sua morfologia,
com a questão física e a questão química, né? Do que cada parte é formada, se é areia, se é argila, se é rocha, calcário, tal e tal. Fisicamente, se ela é dura, se ela é mole. Morfologicamente, se ela é formada de quartzo, se humus, que é a parte superficial ali da parte orgânica, né? Ou seja, vai tendo várias camadas. Certo? Por exemplo, aqui ó, tem uma camada A, que essa camada A aqui, ela é a mais rica em vegetação e humus. E aí a gente vai adentrando, cada vez que a gente for cavando, a gente vai começando a encontrar um solo mais parecido com a rocha original que a gente vê quando a gente estuda ou assiste alguma coisa que fala das eras antigas aí. Então só para a gente entender, mas qual é a importância dessas camadas? Qual é a função do meio ambiente, então, enquanto solo? Primeiro, sustentar o crescimento do planeta. Depois, determinar o destino da água na superfície da Terra, a função do solo, então, no caso, né? Depois, realizar a reciclagem de nutrientes. Ser o habitat para diversos organismos, inclusive o homem. Fornecer material, areia, argila, madeira para a construção, certo? E aí nós vamos aqui, entendemos, então, a lei a gente viu, tentou ali de uma forma muito rapidamente só entender que o solo ele é formado pelas rochas e aí tem a apropriação do vento, da água, ele vai se degradando e vai se transformando em outros tipos de solo e aí vai formando camadas. A função básica do solo, que a gente pode levar em consideração, segundo o Coelho aqui, os seus colaboradores, é sustentar o crescimento das plantas, determinar o destino da água, da superfície, realizar a reciclagem de nutrientes, ser o habitat dos organismos vivos e fornecer material, né? Muito lógico. E quais são os principais impactos e a degradação do solo? A degradação do solo ocorre quando sua capacidade produtiva é reduzida a zero. Ou seja, quando a gente fala em degradação do solo, é quando a sua capacidade produtiva, ou seja, quando a gente está falando aqui, se você pegar, por exemplo, a pessoa que está estudando biologia, os ambientalistas, ele vai falar em vários conceitos de degradação, né? Mas se a gente pensar aqui de uma forma econômica, é quando a sua capacidade produtiva chega a zero. Ou seja, não adianta mais plantar lá. Não dá para gerar nada de bom de lá, né? Então essa degradação, ela tem por diversas atividades climáticas e do homem. O homem, as ações antrópicas, ou seja, realizadas pelos homens, a gente pode dizer quais são. É a monocultura, ou seja, plantar sempre a mesma coisa numa determinada região faz com que o solo vá se degradando e chegar a um ponto que ele não produza mais nada. Outra questão, desmatamento, porque a vegetação protege o solo. Sem a vegetação, ele está exposto a todas as intempéries, né? E aí ele vai se degradando até o ponto de ficar também pobre, ao ponto de não produzir nada. As queimadas também, que destrói toda a camada orgânica, né? Os nutrientes. Mineração, que vai destruir, vai remexer tudo. A poluição em si, que vai até contaminar o que se for feito lá. E o uso descontrolado de agrotóxicos. São as ações antrópicas, ou seja, realizadas pelo homem, que impactam negativamente no solo. Ou seja, a degradação do solo ao ponto de ele ser improdutivo. Essas ações geram que resultados? Erosão, contaminação, desertificação. O que é a erosão? Consiste no processo físico de degradação, transporte e depósito de partículas do solo. Por exemplo, se você pega e faz uma queimada, faz um desmatamento, o solo fica exposto ao sol, chuva, e aí, consequentemente, o sol e a chuva e tudo vai gerando uma erosão que vai degradando o solo e transportando partículas de pouco em pouco, e aí vai gerando com que aquele solo perca a sua capacidade produtiva. Causas geológicas, causas naturais, pela força do vento, pela força da água, e as induzidas pelo homem, antrópica, pela remoção da vegetação. Por exemplo, quais são as consequências? Degradação e infertilidade. Ou seja, ele vai se destruindo e vai ficando improdutivo. Através da sedimentação, depositar e
ela sai de um canto e vai escorrendo. Toda a água corre para o mar e antes de chegar no mar vai formando os rios, né? Então, se você vai degradando o solo, vai levando partículas, essas partículas vão junto com a água e vão chegar nos rios e aí vão impactar também lá nos rios, criando soterrando os rios, né? Perda de nutrientes essenciais. Isso é basicamente as consequências do mau uso do solo. Contaminação é causada por agentes de origem natural produzidos pelo homem. Acelerar a poluição ambiental. Acelera a poluição ambiental, né? Quais são as produzidas pelo homem? A agricultura, de novo, ele pode contaminar o solo, depósito de lixo, mineração, porque tem uns componentes químicos lá para fazer a mineração, resíduos industriais e esgoto. Basicamente, são essas ações do homem que contaminam o solo. Olha, não estou usando as bolinhas, né? Nem as setinhas. E aí, qual é a consequência? Fonte de materiais pesados e não biodegradáveis. E, por exemplo, baterias, óleos, lubrificantes, o plástico, chegar ao ponto de virar ilhas, ou seja, você consegue nem enxergar mais o solo de tanta poluição, de tanta contaminação que os lixões, por exemplo, conseguem fazer, né? A contaminação do solo vai gerar o quê? A água, ela vem precipitada, chove. Quando ela cai, antes de atingir o solo, ela atinge essa camada de poluição. Então ela se contamina. Ela escorre para o rio, contamina as águas dos rios. Ela é absorvida pela terra e vai junto à contaminação, contamina os lençóis freáticos. Ou seja, é um ciclo de destruição. Você contamina o solo contamina a água e a água ali contamina e aí todo mundo fica contaminado, né? Então aí novamente precisa de uma reflexão para se trabalhar de uma forma sustentável e aí a importância da gestão ambiental e do direito ambiental, né? Porque ninguém faz nada se não tiver consequências dos seus maus atos. Então, isso se dá então a gente falou da atmosfera e agora demos aquela geralzona pelo solo. No solo, então, resumidamente, o solo ele é a base, literalmente, que sustenta a vida. Ele também direciona a água. E se você polui o solo, você basicamente polui a água, né? Então é um ciclo que você tem. Se você polui a atmosfera, polui o solo e vai chegar lá na água. Então estamos caminhando para ver os 3 pilares importantes aqui da nossa história. A atmosfera, que a gente já viu. Vimos aí o solo, a importância dele, as funções dele e os impactos das ações humanas negativas nele. E agora a gente vai ver o quê? A importância da água e o seu ciclo hidrológico. Ó, isso tudo aí, ó, só para a gente poder entrar na gestão ambiental, só para a gente rever os conceitos básicos para se entender a importância da gestão ambiental e o direito ambiental. Mas vamos fechar aqui essa parte geológica aqui. O ciclo hidrológico, ou seja, o ciclo da água, né? A água é o elemento imprescindível para a existência da vida na Terra. Isso é indiscutível, né? Desde a primeira série eu acho que se fala isso, as professoras. Então, ó, presença em inúmeras atividades. Ou seja, quase que tudo que o ser humano faz, ou para ele se preparar para fazer, ele vai usar água de algum jeito. O próprio indivíduo, né, é formado, mais de 70% do corpo dele é formado por líquido, é líquido. Então, veja, a água, pode-se dizer que, direto ou indiretamente, ela é o que garante ou garante a vida como a gente conhece. E o componente principal para todos os seres vivos, do consumo e recreação. Ou seja, se você for pensar em consumir para beber, para fazer os alimentos, precisa de água. A maioria da recreação, da diversão que se usa, que o ser humano executa, tem a água envolvida. Ou seja, na merenda, ou seja, para você se arrumar para ir, ou para brincar lá na água, na praia, no rio, nos parques aquáticos, precisa de água. A agricultura e a pecuária, que é a base da alimentação, ela é totalmente dependente da água. Inclusive, muito da água consumida no Brasil, ela está nessa área aí, né? Na agricultura e pecuária, e na indústria, e no comércio. A indústria
dependente totalmente da água. O comércio, né? Navegação, ninguém nem fala. E a geração de energia, a busca por uma energia menos impactante, nós, no nosso caso aqui, a nossa matriz energética, basicamente, é bem dependente da hidrelétrica, né? Depende também da água. E aí, só para vocês entenderem, se não entenderem ainda, a importância da água. A água, ela é cerca de 70% da superfície da Terra. Só que veja bem, ó, 97% dessa água, ela é salgada. Então sobra 3% de água que não é salgada, água doce. Esses 3% de água doce, desses 3%, 2,5% está nas geleiras. Então, ó, só 0,5% é que a gente tem um acesso mais fácil, né? E aí deve ser esse acesso não tão fácil, né? Fácil você pensar que toda água que existe vem pela torneira. Mas para essa água chegar na sua torneira, ela normalmente vem de rios, E aí vamos ver aqui onde é que a água se encontra. Mas só para vocês pegarem a ideia, ó, desses 0,5% de toda a água que existe no planeta, 13%, ó, o Brasil possui 13% de toda a água doce disponível no planeta. Olha aí. Aí vamos pensar. E aí, veja bem. Desse mundaréu de água, a gente só tem acesso, ou está disponível, 0,5%. Desse 0,5%, 13% está localizado aqui no Brasil. E desses 13%, 81% está concentrado na bacia amazônica. Agora dá para a gente notar então por que é que se debate tanto essa questão da Amazônia pelo mundo, né? Independente de Bolsonaro, Lula, não sei quem que manda lá, mas veja, por que é que todo mundo está com esse cuidado todo na Amazônia? Se a água é a garantia da vida, 13% de toda a água disponível está no Brasil, e desses 13%, 88% está na Amazônia, não é? Sem falar na vegetação, na fauna e na flora, né? Só por aí vocês tiram a importância dessa região para o mundo e para a vida. E, para a gente entender melhor ainda, vamos ver aqui o ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico seria, então, como é que a água existe? Porque diz assim, a água vai se acabar no mundo. E aí sempre a gente vê desde a quarta série que a água ela tem um ciclo. A água que a gente usa é a mesma água de sempre. Quando a gente fala nessa água que vai deixar de existir, não é que a água vai acabar, né? Vai evaporar e não vai voltar. Quando a gente fala é a água doce potável, usável, né? Porque, ó, e aí vem aquela questão. Se você polui a atmosfera e a água no seu ciclo, ela passa pela atmosfera, se a atmosfera está poluída, quando ela voltar, ela vai trazer parte desses poluentes da atmosfera. Se a água, quando ela volta para o solo, se o solo está poluído, ela vai também se envolver com essa poluição do solo. E também se você poluir diretamente a água. Então, é uma busca mesmo, é um suicídio, porque você poluir todas as três áreas que garantem a existência, ou seja, a atmosfera, solo e água. Aí você não contente em poluir diretamente a água, você polui a atmosfera e polui o solo e polui a água. Nesse sentido, vai chegar uma hora que não vai ter mais água doce disponível e potável. Vai ser muito caro, talvez economicamente inviável, preparar essa água para o consumo. E aí, quando se fala que não vai ter mais água, não é que ela vai deixar de existir, ela vai deixar de ser consumível da facilidade que se tem, certo? Mas vamos ver aqui o ciclo da água. Ela evapora, aí formam as nuvens, né? Ela evapora dos rios, lagos, mares e oceanos. Ela evapotranspira dos vegetais e de tudo que transpira. E aí ela é jogada na atmosfera na forma de vapor d'água. Ela vai se juntando nas nuvens, se condensa, chega ao ponto que ela se precipita, ou seja, volta na forma de chuva. Na forma de chuva, ela entra em contato com o solo, porque ela cai em geral, não é? Quando ela cai, uma parte dela infiltra e aí ela vai formar as águas subterrâneas. Então, se ela já era poluída, ela sobe poluída, aí pega mais um pouquinho de poluição na atmosfera, desce para o solo. Antes de infiltrar, ela pega mais um pouquinho de poluição, quando ela vira água subterrânea, ela vira uma água subterrânea poluída. Essa é a lógica dos ambientalistas.
E além disso, tem aquela parte de água que escorre e volta para os lagos, rios, mares e oceanos, que formam os rios, né? Rios. E aí, se ela já vai poluída, chega no rio mais poluído, então veja bem, o ciclo de poluição é uma coisa meio complicada. Mas o que a gente está vendo aqui não é a poluição, é o ciclo. Então veja bem, ela transpira, forma as nuvens se condensam ao ponto de voltar na forma de chuva. Essa chuva vai e irriga toda a terra aí onde ela cai, parte entra para o solo, é absorvido pelas rachaduras, pelos espaços vazios, né, que tem no solo, formando os lençóis freáticos, as águas subterrâneas, e parte e volta para os rios, lagos, mares e oceanos. E aí nós temos toda essa história da água. Quais são as principais ameaças, então, para a preservação da água, já que eu falei que se está poluindo tudo? Primeiro, a água da chuva, né, escorre, aí tem o escoamento superficial e a infiltração no solo, a absorção de plantas e filtração, ou seja, nesse processo aí as plantas também, usando suas raízes, absorvem água para ela. E aí, veja bem, boa parte da água, da planta, ela precisa de água, né? E se a agricultura basicamente é cultivar planta, então boa parte da água que a gente disponibiliza vai para a agricultura e é absorvida pelas plantas para gerar o alimento para todo mundo. Parte dela vai para os lençóis freáticos. Os lençóis freáticos é aquela camada que ela está abaixo da terra, mas ela tem de fácil acesso. E tem os aquíferos subterrâneos que já estão após uma camada impermeável, não é? Ou seja, quando você faz um poço, uma cacimba, você vai estar entrando em contato com os lençóis freáticos. Para fazer aquela história de poço profundo ou muito profundo, você tem que ter uma camada mais profunda ainda. Só que quando você faz esses poços, você está entrando em contato com essas águas mais profundas. É como uma ferida. Se está aberto, esse lugar, esse canal que você está usando para tirar a água, para ter acesso à água, também pode ser um canal de contaminação. Por isso a importância da gestão dos recursos hídricos. E aí, quais são as ameaças? Então, a qualidade da água está intimamente associada à qualidade do solo. Se você tem um solo poluído, dificilmente você não vai ter uma água poluída. Até porque uma das funções do solo é filtrar as impurezas da água, né? Mas se ele próprio já está todo poluído, como é que ele vai agir, não é? Mas quais são as principais ameaças, então? São lixões, que são aquele acúmulo de lixo jogado aleatoriamente, sem nenhum tratamento, aterros mal operados, que gera aquele chorume e tal, acidentes ambientais com derramamento, presidente de cidade tem vários exemplos aí, né? Efluentes e resíduos em atividades industriais, é aquela questão que a indústria não trata os seus rejeitos, né? Joga diretamente na natureza sem nenhum tratamento, aí polui ali a sua parte, e aí polui todo o seu ecossistema. Uso incorreto de agrotóxicos, fertilizantes, se você não usar de uma forma correta, vai gerar um resíduo que vai ficar no solo e vai chegar nos lençóis freáticos. E a contaminação de portos artesianos, né, que no caso, como eu falei, é um ponto de acesso, mas também é um ponto de poluição da água. Águas superficiais, a gente pode ver o exemplo, qualquer lago, lagoa que a gente possa andar, vai estar lá cheio de garrafa PET, cheio de saco, e a gente vê muitos exemplos aí na televisão e tudo, que tem tanto lixo no oceano que formam ilhas que dá até para andar em cima de tanto lixo, né? E a gente andando na rua, nas praças, tem cidade ainda que nem tem esgoto, o esgoto é a céu aberto, e tudo que corre para os rios e os rios correm para o mar, né? Então você vai poluindo o solo, que vai poluindo a água superficial, e elas vão se encontrando e vai sendo poluído tudo. Um exemplo que a gente pode dar aqui, ó, a mancha de poluição do rio Tietê avança e atinge 163 quilômetros, maior extensão em 6 anos. Isso é um exemplo que foi colocado lá no livro de vocês. Mas o foco então é o quê? Na preservação. Como? Combater o desmatamento, que a própria camada de vegetação já é a primeira defesa, né? Até tanto pela questão da poluição de contaminantes, mas pela própria erosão, né? Sem a camada protetora do solo, o solo vira um problema para os rios. Temos o saneamento básico eficiente, ou seja, o esgoto que sai da casa, da residência, das fábricas, tem que ir para um central, ser tratado,
e aí depois devolvido à natureza, sem causar impacto. E o combate à cultura do desperdício de água, porque a água está aí, todo mundo vê, pensa que é eterna, pensa que é inacabável, mas ela, na forma que ela pode ser consumida sem causar prejuízo, ela pode deixar de existir. A água não deixa de existir, mas a qualidade ela pode cair muito. E quanto mais cai, quanto mais fica difícil o acesso, mais caro fica, e aí mais impactado vai ficar a população de quanto menos poder aquisitivo você tem, menos acesso você vai ter. Que tipo de impactos ao solo podemos decorrer das ações humanas? Então, vamos lá. Atividades causadoras de impactos ao solo e, consequentemente, né, chega lá na água. A agricultura, ela impacta negativamente o solo. Mineração e o garimpo, né, que destrói todo o terreno. A urbanização, desde a questão da construção de casas, aí você vai precisar pegar material da natureza para construir as casas. Essa questão do asfalto que impermeabiliza o solo, isso faz muito mal, inclusive para a própria cidade, que ela fica bem mais quente, né? Atividades industriais, a atividade industrial por si só ela já é impactante. E se os seus efluentes não forem tratados, aí é que fica problemático. Depois temos os depósitos irregulares de resíduos, que é os lixões, os aterros, os maltratados. Os cemitérios, eles têm que ser bem tratados, porque o corpo lá que o corpo vai apodrecer como qualquer outro organismo vivo, né? E vai gerar aquele mel lá escuro, que vai poluir tudo. Então, a existência do ser humano, uma sociedade ali, ela gera todos esses impactos negativos. E aí, se o ser humano gera, ele também deveria focar em tecnologias para que esses impactos fossem diminuídos ou até resolvidos, não é? E quais são os impactos? Os principais impactos? Aqueles impactos são os impactos. E o que é que eles causam, né? Erosão, esgotamento, salinização, compactação, impermeabilização, contaminação. Certo? Então, o controle de poluentes do solo. Então, veja bem, tudo isso, a gente chegou aonde? Nós chegamos... Deixa eu ver aqui. Então, veja bem, nós estamos aqui tentando contextualizar, ou então situar a disciplina. Lembrando que essa matéria, gestão, a gente pensa que é a segunda disciplina, né? Supostamente a prova é amanhã. Então, a disciplina ela foi dividida em 4 momentos. Esse momento está vendo aqui agora, já a gente vai ver o segundo. Não sei se a gente vai conseguir ver os 4, né? Mas o que a gente conseguir ver aqui, vocês reestudem em casa, né? Mas não deixe da parte que a gente não conseguir ver aqui, certo? Então, a gente viu lá, ó, a constituição do contexto ambiental da atmosfera, focando na questão que a ação humana ela polui a atmosfera. Aí essa atmosfera ela pode ficar agredindo tanto só o meio ambiente, impactando a vegetação e tudo, como também pode agredir a capacidade do ser humano viver naquela região, com os gases poluentes. Depois nós vimos a questão do solo em si, a importância do solo como base para tudo, inclusive para determinar os caminhos da água. E aí, de novo, a gente focou que o ser humano polui bastante o solo. Depois nós vimos aqui o terceiro fator muito importante, que é a água, que é essencial para a vida. E aí nós vimos que todas as ações humanas, se você tivesse consciência e fosse um grupo pequeno, ainda assim causa impacto. Mas esse impacto, talvez, a natureza conseguisse lidar. Mas com o aumento da população e a era da industrialização, a capacidade de poluir do ser humano foi aumentada tão grande que se enxerga que ao redor da sociedade que a gente vive, a natureza não consegue se reorganizar na mesma velocidade que o homem consegue poluir. Então, como ele polui e ele é um ser pensante, ele também tem que tomar consciência que é ele, enquanto parte desse sistema, tem que também contribuir para que esse problema, que ele é um dos causadores, também se resolva, para o próprio bem dele.
Porque uma hora vai ficar tão impactante que não vai dar mais para o ser humano viver. Aí quando a própria sujeira do ser humano acabar com o ser humano, eu acredito que a Terra se recupere, né? É como se o ser humano é que fosse o problema. Então a gente tem que refletir sobre isso. Mas nossa gestão ambiental aqui é uma das questões, é essa. Mas a gente vê então que tudo isso tem que ser organizado, tem que ser administrado. E para ser administrado tem que ter regras. Essas regras vai gerar um grupo de normatizações, que aí a gente vai chamar de direito ambiental, para que o gestor ambiental e o administrador como um todo possa gerir os seus empreendimentos de uma forma sustentável. No nosso caso aqui, temos a resolução, o controle, isso. A resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, alterado por outra resolução, né? Ele dispõe sobre critérios e valores orientadores da qualidade do solo e estabelece diretrizes, né, para o gerenciamento ambiental, para que a gente possa continuar com as ações humanas. Quando eu falo das ações humanas, não só na questão doméstica, mas na questão mesmo industrial, para a questão econômica, para que não se pare, né, porque a gente precisa dessa ação, mas que ela seja de uma forma coerente com a realidade, para que não se perca a possibilidade de viver na região e, consequentemente, no planeta, e sem condição de viver, sem humanidade. Então, a ideia é que é preciso ter normatizações. Essas normatizações é o grupo conhecido como direito ambiental, né, que é a base para que o administrador e o gestor ambiental se organize para agir conforme uma forma sustentável, certo? Então, recapitulando, o que é que a gente era para ter visto aí? O que é a atmosfera, sua composição e formação, a gente viu, né? A camada e a importância, o efeito estufa, o aquecimento global, poluição atmosférica, a formação e composição do solo, funções do solo, principais ameaças à degradação do solo, importância da água e a ameaça à preservação da água. Então esse aí foi o primeiro momento. O segundo momento, a gente vai começar agora. Qual é o contexto? O direito ambiental em si, aí a história do direito ambiental no Brasil, com a fase fragmentária, a fase holística e a política nacional de meio ambiente, os danos ao ambiente, crimes ambientais, licenciamento ambiental, licenciamento e fase do licenciamento ambiental, a EIA e o RIMA, certo? Vamos ver se a gente consegue fazer também essa parte aí. Só na primeira parte a gente gastou mais ou menos 1 hora. Vamos ver se a gente consegue, se vocês têm paciência, para a gente ver mais essa fase aí. Mas ainda falta mais, essa daqui é a segunda, né? Falta mais 2. Se a gente não conseguir fazer isso hoje, aí vocês, pelo portal, né, estudam as outras 2 partes. Porque, né, para se garantir, para todo mundo tirar nota boa. Beleza? Então bora lá. Olha, nunca eu boto setinha, não sei para quê, que eu nunca uso. Então vamos lá. Contextualização. O artigo 225 todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos, ou seja, todo mundo, seja produtivo, seja indústria, seja indivíduo, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ou seja, não é só ter o meio ambiente, ele tem que estar equilibrado. Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público, ou seja, é obrigatório ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então é para a gente poder usar, mas também garantir que as futuras gerações tenham também o que usar. Então, é uma lei constitucional federal, né? É direito de todos o acesso a um ambiente ecologicamente equilibrado, mas também é imposto que o poder público e a coletividade ela tem a obrigação de defender e preservar. Então, a partir dessa premissa, a gente vai ver toda a questão do direito. Então, introdução à legislação ambiental. Começou-se, então,
De novo, a questão do microfone. Mais um dia, a gente evolui para isso. Ou então a quarentena acaba, certo? Então, resumindo, a introdução ao direito ambiental. A Revolução Industrial se caracterizou-se, né, pelo aumento do padrão do consumo. Esse aumento no consumo gerou o quê? Uma exploração maior também, aumento na exploração dos recursos ambientais, que é a matéria-prima. Para se manufaturar essa matéria-prima, também é necessário recursos como a água, espaço, que é o solo, para que essas fábricas também se ampliem para ter maior produção, para ter maior consumo, certo? Preocupação com o equilíbrio do ambiente. Aí, com isso, veio a preocupação com esse equilíbrio. Porque no começo era uma busca desenfreada por evolução, capacidade de produção. Mas chegou-se a um ponto que começou-se a enxergar que essa busca desenfreada pela produção em massa impactava o equilíbrio ambiental. Então nós temos então aí a Conferência de Estocolmo, 1972, que é o primeiro encontro de chefes mundiais, né? Refletindo, ou seja, a Conferência de Estocolmo foi a primeira grande reunião de chefes do Estado organizado pelas Nações Unidas para tratar das questões relacionadas à degradação do meio ambiente, realizada entre 5 e 16 de junho de 1972. Ou seja, se focou-se aí, então, começou a se preocupar que a ação estava exagerada. Aí teve início, então, a criação de medidas de proteção legal de qualidade do meio ambiente, ou seja, começou a se pensar o direito ambiental, certo? E aí, o que é o direito ambiental? É um ramo da ciência jurídica criada com o objetivo de promover a gestão e preservação dos recursos naturais essenciais à existência humana. Veja bem, a existência humana, certo? Sem meio ambiente, sem existência, sem humano. Então, já é um começo ter essa consciência. Então, nós temos então que o direito ambiental é a base para o desenvolvimento do trabalho do gestor ambiental, uma vez que suas ações estarão sempre pautadas no que estabelece a legislação, dentro do ramo do direito, certo? Atualmente, é influenciado pelas teorias integralistas, porque no começo, né, ou seja, tinha-se uma visão individual, vamos cuidar do rio, vamos cuidar da fauna, vamos cuidar da flora. Aí não, atualmente eles entenderam que tem que se pensar como um todo, né? Não ter uma visão individualista. E aí nós temos os princípios do direito ambiental. Quais são? O princípio da preservação, o princípio da gestão democrática, o princípio do poluidor pagador e o princípio da responsabilidade. O princípio da preservação e precaução já está dizendo, determina a adoção de medidas de defesa do meio ambiente, com uma forma de cautela em relação à degradação ambiental. É um princípio fundamentador, ou seja, a ideia é proteger o local onde se vive e os seus recursos, né? Para que a gente possa usar e que também as gerações futuras possam usar. Então a ideia é o quê? Preservar. O segundo princípio é a gestão democrática. Busca assegurar que o cidadão tenha direito à informação e à participação nas políticas públicas ambientais e deve ser aplicado em relação aos 3 poderes e às funções do Estado. E está lá na Constituição, né? É direito de todos, mas também é obrigação de todos proteger e preservar. Depois nós temos os princípios do poluidor pagador. Ação para obrigar a iniciativa privada a indenizar os custos ambientais gerados pelas ações que possam degradar ou exaurir os recursos naturais. Ou seja, se uma instituição, iniciativa privada, ela usa um ambiente, ou ela polui, ou ela usa todos os recursos de um ponto que acaba com aquela região, ela é obrigada a pagar. Ou pagar restituindo, né, restaurando, ou indenizando. A gente vai ver lá na frente. E o princípio da responsabilidade refere-se à obrigação de arcar com os custos de reparação e compensação ambiental pelos danos causados ao meio ambiente em decorrência de qualquer atividade. Ou seja, se você pratica uma ação que causa dano, ou você tem que arcar com os custos de reparação,
restauração ou compensação. E aí tem a ver aquela questão do crédito em carbono, né? Eu vou fazer uma ação aqui que eu vou descaracterizar essa região. Se eu for descaracterizar, sei lá, construir um hotel, não vai ser mais como era antes, aquela vegetação. Então eu não vou poder reparar, porque o meu empreendimento vai existir lá. Então eu posso compensar restaurando outra área degradada ou mantendo uma área de igual valor, né? E compensando o que eu fiz nessa região aqui. Então, um breve histórico do direito ambiental. Isso era geralzão, né? Agora, focando aqui no Brasil. É porque eu não estou vendo, não estou conseguindo ver aqui, ó, o chat aqui, não sei porquê. Vou ver se eu consigo ver aqui. Então, bora lá. Tá olhando aqui. O cinturão de Van Allen, que é um campo eletromagnético e tal. Aí a gente estaria entrando na astrofísica, astronomia. Dentro do direito, assim, dentro da nossa ideia aqui administrativa do meio ambiente, a gente está mais próximo aqui das ações do homem, né, em relação a isso tudo, certo? A gente pode até debater sobre isso aí, mas seria outro assunto. Como a gente está focado, tem pouco tempo para tratar do assunto, né, de gestão ambiental, a gente pode ver isso depois, beleza, Gival? Porque isso aí é uma realidade já ambiental, né? Não é resultado de ação humana. E aí o direito ambiental, ele vai tratar exatamente disso, das consequências das nossas ações no meio ambiente. E se você pensar, como sempre ele é egoísta, essa gestão ambiental, ele também está pensando na sua preservação. Aqueles ambientalistas lá que vão pensando na mãe terra como um todo, mas se você pensar aqui de uma forma empresarial, esse cuidado todo com o meio ambiente é focando em manter o seu recurso, né? E o Van Allen aqui é um pouco mais abrangente, que não está dentro do direito ambiental aqui, certo? Vamos embora lá. Estabelecimento e a implantação do direito ambiental no Brasil é recente e fragmentada em fases. A fase fragmentária preocupava-se com a legislação como uma quantidade de recursos naturais, mas não com a qualidade integral. Tipo assim, a gente tinha o Código Florestal, né? Nós tínhamos aqui, ó, o Código Florestal, aí em 1960, era uma legislação focada na floresta. Aí tínhamos o Código da Caça, da Pesca e da mineração. Era focado nessas atividades, enquanto recurso, em 1960. A Lei de Zoneamento Industrial, a Lei do Agrotóxico. Aí você veja, cada código era focado naquele recurso. E aí, na evolução, passamos para a fase holística e começa a tratar o meio ambiente, compreender o meio ambiente como um sistema ecológico integrado, onde tudo é influenciado por tudo, certo? Até pelo cinturão de Van Allen. Mas que diretamente ele vai impactar é a questão do solo e da água, né? Que são nossos recursos que a gente usa na indústria. Então, a lei de 6.938, de 31 de agosto de 1981, o artigo 1º estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Constituição do sistema, aí constitui o Sistema Nacional de Meio Ambiente, cria o Conselho Nacional de Meio Ambiente, institui o Cadastro Técnico de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. O Conselho Nacional de Meio Ambiente seria, então, o CONAMA, né? E o objetivo geral, ó, preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, visando assegurar condições do desenvolvimento socioeconômico e segurança nacional. Ou seja, o direito está focado no quê? Ó? Garantir as condições de desenvolvimento social e econômico, preservando os recursos. Ainda está tratando o meio ambiente como um recurso para a questão da economia e para a questão social. Ainda não conseguiu ter aquela visão ambientalista de que o ser humano ele faz parte desse meio ambiente. Não é só uma questão de recurso material para a economia, para a sociedade. É uma questão de existência mesmo. E aí é essa consciência que é o próximo passo na evolução, né? Mas vamos lá. Ó. O conjunto de órgãos responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade do meio ambiente. Temos o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Tem o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA.
E tem um ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão ambiental do governo brasileiro, criado pela Lei 11.516, de 28 de agosto de 2007, certo? E aí nós temos as consequências do plano da Política Nacional do Meio Ambiente, disciplina o uso de recursos naturais e a ocupação do espaço. Então veja bem, qual é a ideia? Usar, vai gerenciar, vai disciplinar o uso dos recursos naturais. Só porque ele está lá, você não pode chegar lá e usar até se acabar, né? Porque a existência daquilo ali, ele é importante para o equilíbrio do todo, do sistema. E o uso do espaço. Isso gerou o quê? Política Nacional dos Recursos Hídricos, a Lei das Águas, né? E a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, de 2010. A Lei das Águas, de 1997, e a dos Resíduos Sólidos, de 2010. Onde essa questão de sustentabilidade, essa questão de cuidar do meio ambiente, lógica reversa, deixa de ser uma estratégia de marketing e passa a ser uma obrigação legal das indústrias que leva a responsabilidade pelo impacto causado pelo produto, desde o produtor até o consumidor. Então, toda a cadeia de abastecimento da matéria-prima até o consumidor, todos eles têm sua parcela de responsabilidade enquanto preservador do meio ambiente. Isso quem diz é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010. Então, os danos ambientais e a responsabilidade civil e ambiental. Nós temos então aí, a legislação moderna, o homem passa a integrar o conceito de meio ambiente como um agente ativo, modificando a natureza. Ou seja, já estamos evoluindo um pouco mais. Entendemos, então, que o homem ele não é um ser à parte que simplesmente explora aquele recurso. Ele faz parte daquela realidade. Ele faz parte do sistema. Então, considerar que seus atos devem causar danos ao meio ambiente e à coletividade. Ou seja, ter consciência disso faz com que você possa pensar como rever ou como agir de uma forma que diminua esse impacto e também atue na resolução dos impactos negativos causados pela sua ação. Ao sistema de compensação e controle de danos ambientais, né? Um exemplo que a gente pode tirar é que o Ministério Público quer que a Vale, essa é uma reportagem que diz o quê? De 30/4/2019. O Ministério Público quer que a Vale pague 50 bilhões por reparação dos danos em Brumadinho, né? Aquela questão, você pode restaurar, se não puder restaurar, compensar. Aí se isso vai acontecer, se isso aconteceu, se teve corrupção, se teve isso, aquilo, outro, é outra história. Dentro do pensamento é que deveria ter a compensação. Então nós pensando lá no Brumadinho, teve um causador e teve uma consequência. Então, quem é o causador? É o poluidor. E a consequência? A poluição. Então, vamos definir aqui, então, poluidor. Pessoa física ou jurídica, de direito privado ou público, responsável, direto ou indiretamente, por causar a degradação ambiental. Então, esse é o poluidor. Degradação. E a poluição? É a degradação da qualidade do ambiente resultante das atividades que prejudicam a saúde, ou seja, quando aquela ação gera uma degradação ambiental que prejudica a saúde, prejudica a coletividade. O bem-estar social, ainda pensando no ser humano, mas também se prejudicar a biota, ou seja, o ecossistema vivo, não só os seres humanos, prejudica a paisagem e firam os padrões estabelecidos pelo meio ambiente. Ou seja, você pega lá, você joga um lixo. Não chega a impactar diretamente toda a história todo o planeta. Mas se é proibido jogar lixo, você está poluindo. Você sozinho pode não ter impactado diretamente, mas se todo mundo pensar com você e cada um jogar um pouquinho, vai impactar realmente. Então não precisa causar esse dano todo. Você descumprir o que está estabelecido já é poluição. E esse dano ambiental, a poluição que é causada por qualquer ação humana, culposa ou não, de caráter lícito ou ilícito, que ultrapassem os limites do desprezível,
promovendo alteração adversa no meio ambiente, pode ser. Ou seja, não importa se você estava dentro da lei ou fora da lei, se causar um impacto que prejudica o meio ambiente, no caráter dano ecológico, dano à saúde e ao bem-estar, dano à atividade produtiva e dano à segurança, isso vai ser considerado dano ambiental e aí você pode responder por isso. Como é que você vai responder por isso? Os danos ambientais podem ter repercussão nos ambientes civil, no âmbito civil, administrativo, penal. E cada um, você pode ter uma condenação no civil, você pode ter uma condenação no administrativo e uma condenação penal. Uma não exclui a outra, ou não é uma só para todos. Cada um vai ter lá o seu julgamento. A responsabilidade civil, ela pode ser subjetiva ou objetiva. Quando é que ela é subjetiva? Se baseia na culpa, deriva do ato ilícito. Então, quando você é julgado na responsabilidade civil subjetiva, você está sendo acusado lá de ter culpa em um ato ilícito. Quando uma responsabilidade civil objetiva, independe da culpa, a questão não é culpado. Deriva da materialização do risco. Você vai ser responsabilizado pelo risco que a sua ação está causando. Certo? Então você pode ter a condenação, a reparação ou a indenização dos danos causados ao meio ambiente, considerando a avaliação econômica. Ou seja, tem lá um dano. Eu vou ter que plantar de novo. Eles vão fazer uma avaliação econômica e aí você vai ter que reparar ou indenizar. Não necessariamente você tem que ir lá, se você desmatou, você tem que ir lá você mesmo plantar. É feito um cálculo econômico. Aí se for de reparação, quando é possível devolver o ambiente ao seu estado original, você vai pagar pela restauração. Se não é possível, você vai indenizar, pagar o valor que seria usado para a restauração, né? Agora a título de indenização, já que não dá mais para restaurar. Um exemplo que eu coloquei aqui na foto, que tem lá no material de vocês, é a extração ilegal de argila. Foi tirado e depois foi restaurado. Então a gente pode ver aí, ó, é calculado de uma forma econômica, e aí se for possível restaurar, vai ser restaurado, e o poluidor vai pagar os custos da restauração. Se não der para restaurar, ele vai pagar a título de indenização. Aí nós temos aí, estamos falando de lei, crime, quais são os crimes ambientais, não é? Crime ambiental são os mais graves ações danosas causadas pelo homem ao meio ambiente. Tipo, desmatamento ilegal, poluição dos rios, que chega a afetar a fauna e a flora, né? E aí, esses crimes, eles podem ter sanções administrativas. Quais são essas sanções? A advertência será aplicada no caso de um infrator deixar de sanar a irregularidade apurada pelo órgão fiscalizador. Ou seja, vai lá, identifica que você está cometendo um crime ambiental, aí você é advertido, você é comunicado e não resolve. Então você vai sofrer uma advertência. Aí, esse período que você não vai resolver, você pode receber multa diária. É aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongue no tempo, até que seja regularizado. Então, você vai receber multa diária enquanto não resolve. Se for o caso você pegou lá animais silvestres, né, proibido a caça, o produto, né, madeireira, fauna, flora, ou seja, instrumentos, a pretexto, tudo lá que está dentro da questão do crime pode ser apreendido, desde os equipamentos, veículos, os produtos, os subprodutos e os animais, se for o caso, eles podem ser apreendidos se você estiver incorrendo em crime ambiental. E a suspensão parcial ou total da atividade. Você tem uma indústria e ela está poluindo. Se lá está cometendo um crime ambiental, pode ser parcialmente suspenso a atividade para que o crime deixe de acontecer, ou se for preciso, pode parar totalmente para que o crime deixe de acontecer. Certo? Aí temos a Lei do Crime Ambiental 9.605 de 1992. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, que podem ser classificadas nos delitos de crimes contra a fauna, a flora, a poluição e outros crimes ambientais, ordenamento urbano e patrimônio cultural e administração ambiental. Então, tudo isso você pode cometer delitos dentro dessas áreas, certo? Olha aí. E tudo isso, para você não cometer os crimes, né? Você quer estar dentro da lei, então quando você for fazer qualquer coisa, que vai impactar no meio ambiente, você vai procurar o quê? Um licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental é um procedimento administrativo pelo qual um órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação, operação do empreendimento, atividade e utilização dos recursos ambientais que são necessários para que aquilo ali aconteça. E aí vai dessa licença levando em consideração a efetiva ou potencial capacidade de poluir desse empreendimento, certo? Aí verifica, aí qual é o objetivo do licenciamento? Verificar se a atividade poluidora ou potencialmente poluidora que se pretende implementar ou que já esteja implementado está realmente em consonância com a legislação ambiental e com as exigências técnicas necessárias para evitar os danos. Então veja bem, o objetivo da licença é ver se o empreendimento, se ele vai causar danos, ele está dentro dos padrões estabelecidos que podem ser aceitáveis. Isso é baseado o quê? No princípio da preservação. A ideia é que não cause dano. E se causar, seja um dano que possa ser reversível, né? Restaurado, mitigado, ou que seja aceitável. Aí as fases do licenciamento são 3. Licenciamento prévio. Autoriza a localização e o porte do empreendimento. Então, o licenciamento ambiental, ele é em 3 fases. O primeiro licenciamento que se tira é o quê? É para saber se é autorizado a fazer aquele empreendimento naquele local e o tamanho do empreendimento. Por exemplo, naquele local, perto lá da praia, pode fazer um hotel com um porte, sei lá, de 10 apartamentos, mas se for de 100 já não pode. Tá entendendo? Tem que autorizar. O primeiro licenciamento prévio, ele vai dizer se naquele local que você quer fazer, pode ser feito. E se o tamanho que você está propondo é aceitável. Então, o licenciamento prévio vai lhe dar direito a utilizar o local e dizer qual o tamanho do seu empreendimento. O segundo licenciamento é o de instalação, que autoriza as obras de construção e instalação do empreendimento. É fazer o empreendimento. Por exemplo, o hotel. Você vai ter que planear, vai fazer toda a construção de alvenaria, instalação, a questão de iluminação, esgoto e tudo. Então, primeiro, prévio, é para saber se você pode fazer lá, o exemplo aqui, o hotel, naquele local e qual o tamanho do hotel. O segundo licenciamento, que é de instalação, é autorizado para você construir o seu hotel. E o terceiro é a licença de operação, que é autorizando que depois que o hotel estiver pronto, ele possa receber os clientes, certo? Então tem a licença para ver se pode ser feito naquele local e o tamanho. A licença de instalação é autorizando a construção e a instalação do empreendimento. E a licença de operação, que é o empreendimento poder funcionar a partir que ele esteja sido concluído a construção, certo? Mas parte a parte, se for muito grande, mas um empreendimento bem menor, pode ser tirado um licenciamento simplificado ou único, que é aquele licenciamento do órgão ambiental competente que estabelece para empreendimento de atividade de menos potencial poluente. Aquele empreendimento que realmente ele é tão pequenininho que o impacto dá para ser feito de uma forma rápida ali, juntando os 3 num só, né? E é chamado de licenciamento ambiental simplificado ou único. E aí, para ter esse licenciamento, nós vamos ter que fazer um estudo de impacto ambiental, conhecido como EIA. O EIA é estabelecido por meio de um conjunto de técnicas que tem por objetivo descrever, analisar e qualificar tecnicamente todos os impactos ambientais e suas respectivas ações mitigadoras.
Tipo assim, ó, ele vai analisar tecnicamente, com linguagem técnica, dizendo, descrevendo tudo que vai acontecer se aquele empreendimento for feito. Vai analisar e, se tiver algum impacto, dizer quais são as ações para mitigar aqueles impactos. Então começa onde? Informações gerais, depois caracterização do empreendimento, depois a área de influência, depois o diagnóstico ambiental. Tudo isso são os passos para se fazer um EIA, ou seja, um estudo de impacto ambiental. Depois você coleta as informações gerais, caracteriza o empreendimento, a influência do empreendimento, faz o diagnóstico ambiental, faz a análise do impacto ambiental, aí estabelece as medidas que têm que serem feitas para mitigar esses impactos, e aí faz a programação e a monitoria. Mas qual é o problema? Como é um documento muito técnico, ele é complicado para a maioria das pessoas. E aí, quem que vai fazer essa tradução desse documento para o grande público? Para poder a sociedade poder opinar? É o RIMA. O RIMA seria, então, um relatório de impacto ambiental. O EIA é o estudo. O RIMA é o relatório. É uma compilação do EIA, redigida em linguagem simples e de fácil compreensão. Certo? A RIMA é um relatório que traduz os termos técnicos para esclarecimento, análise do impacto ambiental pela sociedade como um todo. Aí, com a publicação em edital, é anunciado na imprensa. Com essa publicação do RIMA, estabelece-se o prazo de 45 dias para que se possa ser pedido uma audiência pública para pedir mais esclarecimento, para dizer se concorda ou se achar algum erro que possa ser embargada a obra. Então, né, é a partir do estudo do RIMA, que é uma tradução do EIA para o grande público. Claro que o público pode exigir uma análise técnica e ter os seus próprios técnicos para analisar o EIA da empresa, né? Aí vai ser a questão da gestão ambiental, certo? Então entendemos, temos aí o EIA, que é o estudo de impacto ambiental. Aí é um relatório desse estudo, a gente chama de relatório de impacto ambiental, que é o RIMA, e esse aí ele traduz os termos técnicos para ser debatido com a sociedade para ver se o empreendimento vai para frente, certo? Então, a gente pode dizer que aqui, resumidamente, ó, terminamos a segunda parte. Quanto tempo já vai de live, não é? Eu acredito que vocês não estão aguentando mais. Aí, realmente, é melhor a gente parar por aqui. Até eu tô com a garganta, já não aguento mais. E aí vocês ainda têm mais 2 unidades para estudarem, certo? Não confie só nesse e nem só no que eu disse. Porque essa aqui foi uma revisão do conteúdo como um todo. Então, é bom vocês darem uma estudada a mais nesses 2 temas. E também estudar os 2 temas que a gente não abordou aqui ainda, certo? Beleza? E aí, fiquem com Deus. E vamos ver se vocês estudam. A prova é amanhã. Eu acho que a prova não é obrigada a esperar só pela noite não, viu? Eu acho que já tem um horário. Vou perguntar a Flaviane. Certo? Então isso aqui foi mais um oferecimento da Anhanguera. Beleza, pessoal? Até a próxima, porque eu não aguento mais minha garganta. Espero ter ajudado. Espero ter motivado vocês. Deixa eu botar aqui na imagem mais amplitude. Vamos aqui. Então, beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Se não ajudado vocês a estudarem, mas pelo menos a motivar vocês a estudarem para a prova de amanhã. Bom estudo, para, consequentemente, vocês fazerem uma boa prova, tirarem boa nota, para não ficar de recuperação, né? E aí, espero que tudo dê certo amanhã. Estaremos à disposição para tirar dúvidas, né? Mas eu acredito que está tranquilo a prova lá. Dê uma olhadinha naquele vídeo que orienta, não é? E qualquer coisa, a gente vai se comunicando, tá certo? Boa sorte a todos aí e até a próxima, beleza? Falou, pessoal!